Imagine uma cidade que domina o mundo conhecido, mas não consegue governar a si mesma quando as portas se fecham. Roma, vista de longe, é ordem, mármore e lei. Vista por dentro, à noite, é algo diferente. Corredores longos iluminados por lamparinas, cortinas pesadas que abafam vozes, salas onde o poder não precisa se justificar, apenas se exercer. A elite romana entendia perfeitamente o valor da imagem pública, virtude durante o dia, disciplina diante do povo, discursos sobre honra, tradição e família. Mas havia um outro império coexistindo com o oficial, invisível, não registrado, sustentado pelo silêncio daqueles que tinham tudo a perder. Um império onde a intimidade não era refúgio, mas moeda. O que você está prestes a ouvir não se refere a um único escândalo, nem a um nome isolado. Trata-se de um padrão, um lado pouco falado do Império Romano, porque falar dele exige admitir que o poder não se limitava às leis ou aos exércitos. Ele avançava sobre corpos, desejos, vergonhas e segredos. Avançava exatamente onde ninguém podia testemunhar sem se comprometer. Essas práticas não eram discutidas em praça pública, não precisavam ser. Bastava que fossem conhecidas o suficiente para gerar medo. O terror não vinha da violência aberta, mas da possibilidade constante de exposição, de ser escolhido, de ser chamado, de descobrir que, na Roma dos poderosos, até o que era íntimo podia ser exigido como prova de lealdade. Este não é um relato para chocar, nem para absolver. É um convite ao silêncio atento, porque toda sociedade que transforma a intimidade em instrumento de controle deixa marcas profundas, mesmo quando tenta apagá-las da história. E a pergunta que fica, antes de avançarmos, é simples e desconfortável. O que acontece com um império quando o poder começa a operar onde ninguém deveria mandar? Para compreender esse lado oculto da elite romana, é preciso ir além da curiosidade histórica e reconhecer a dor humana envolvida. Por trás dos nomes ilustres, dos títulos e das estátuas, existiam pessoas submetidas a uma pressão constante para preservar aparências. Muitos viviam com a sensação permanente de que sua posição social dependia não apenas de méritos públicos, mas da disposição de ceder em silêncio quando o poder atravessava limites pessoais. Esse tipo de sofrimento não costuma ser reconhecido porque não deixa marcas visíveis. Ele se manifesta na ansiedade constante, no medo de errar um gesto, no cuidado excessivo com palavras e olhares. Quem fazia parte da elite sabia que a intimidade, uma vez exposta ou exigida, tornava-se um vínculo de controle. E esse vínculo era duradouro, não se rompia com o tempo, apenas se aprofundava. Há algo profundamente perturbador em viver, sabendo que aquilo que deveria ser inviolável pode ser usado contra você a qualquer momento. Pessoas que já experimentaram ambientes abusivos, hierarquias imprevisíveis ou relações baseadas em humilhação reconhecem esse sentimento. É o medo que não grita, mas que se instala, que não paralisa de imediato, mas corrói aos poucos. Na Roma Imperial, essa dor era amplificada pela impossibilidade de denúncia. Falar significava perder tudo: posição, família, reputação. O silêncio não era escolha moral, era estratégia de sobrevivência. E com o tempo, esse silêncio moldava comportamentos, quebrava resistências internas e normalizava aquilo que nunca deveria ter sido normal. Reconhecer esse sofrimento é essencial para não transformar a história em espetáculo vazio. Porque, por trás das narrativas sobre excessos da elite, existiram vidas que aprenderam a conviver com a vergonha como parte do cotidiano. Vidas que sobreviveram, mas carregaram marcas invisíveis. E é a partir dessa dor silenciosa que o verdadeiro funcionamento desse sistema começa a se revelar. No coração do Império Romano, o poder não se sustentava apenas por legiões ou leis. Ele dependia de uma complexa rede de lealdades pessoais, favores cruzados e medos cuidadosamente administrados. A elite, senadores, generais, matrículas familiares antigas, vivia próxima demais do centro do poder para se sentir segura. E quanto mais próxima, maior a exposição. Nesse ambiente,
a intimidade tornou-se um campo fértil para controle psicológico. A mentalidade romana valorizava a dignitas e a reputação acima de quase tudo. Manter a imagem pública era essencial para sobreviver politicamente. Foi exatamente essa obsessão que abriu espaço para práticas íntimas perturbadoras entre os poderosos. Não como mero excesso hedonista, mas como instrumento. Quando alguém tem sua vida privada comprometida, passa a ser previsível, controlável, silencioso. O poder, nesse contexto, operava por assimetria. Quem exigia não se expunha. Quem cedia, carregava o peso. Relações íntimas, consentidas ou não, explícitas ou veladas, funcionavam como contratos informais de submissão. Não havia necessidade de ameaças diretas. Bastava a lembrança de que segredos podiam vir à tona. A vergonha era uma arma eficiente, porque não precisava ser usada para funcionar. Essa lógica era reforçada por uma cultura que confundia privilégio com impunidade. Para a elite, certas fronteiras eram flexíveis, para os demais, inexistentes. O resultado foi um sistema em que a intimidade deixava de ser esfera privada e passava-se a integrar o jogo político. O corpo, o desejo e a reputação tornavam-se extensões do poder do Estado, ainda que nunca oficialmente reconhecidas como tal. Assim, práticas que hoje soam perturbadoras eram, à época, toleradas porque mantinham a engrenagem girando. Não se tratava apenas de prazer, tratava-se de domínio. E quando o domínio entra na intimidade, ele se torna quase impossível de contestar. É nesse cenário psicológico, feito de prestígio, medo e silêncio, que a narrativa começa a ganhar forma concreta. As histórias não começam em festas ruidosas ou celebrações abertas. Começam em convites discretos, enviados ao cair da noite. Um mensageiro, um selo conhecido, uma palavra cuidadosamente escolhida. Quem recebia entendia o significado oculto. Estar ausente podia ser interpretado como deslealdade, estar presente como risco. Ainda assim, compareciam, porque na Roma da elite, recusar era mais perigoso do que aceitar. Os encontros aconteciam longe do olhar público, em vilas afastadas, salas internas do palácio ou residências protegidas por guardas que não faziam perguntas. A atmosfera era controlada, luz baixa, poucos presentes, silêncio excessivo. Nada parecia explicitamente ameaçador. E era justamente essa normalidade que desarmava. A ausência de violência aberta criava a ilusão de escolha, enquanto o peso do poder ocupava o espaço inteiro. Ali, a intimidade não surgia como desejo espontâneo, mas como expectativa implícita. Gestos eram observados, hesitações eram registradas. A elite aprendia rapidamente que a fronteira entre o pessoal e o político havia sido removida. O que acontecia naquela sala não ficava naquela sala. Tornava-se conhecimento circulante, uma chave silenciosa capaz de abrir ou fechar destinos. Muitos saíam desses encontros sem ferimentos visíveis, mas com a percepção de que algo havia mudado de forma irreversível. Não era o ato em si que marcava, era a consciência de ter sido visto, avaliado, incorporado a um jogo que não admitia recuo. A intimidade, uma vez atravessada pelo poder, deixava de ser privada. Passava a existir como compromisso não escrito. Assim, noite após noite, a elite romana foi aprendendo a conviver com uma verdade incômoda, a de que o império também governava quando ninguém estava olhando, e que nesses momentos o silêncio valia mais do que qualquer virtude proclamada em público. O funcionamento dessas práticas íntimas perturbadoras não dependia de impulsos caóticos, mas de uma engrenagem social cuidadosamente aceita pela elite. A primeira peça dessa máquina era a cumplicidade forçada. Uma vez envolvido, o indivíduo passava a carregar um segredo que o ligava diretamente ao centro do poder. Não importava se houve desejo ou resistência. O simples fato de ter participado criava um laço de silêncio. A segunda peça era a circulação seletiva da informação. Nada era totalmente público, mas nada era completamente oculto. Rumores eram suficientes. Um comentário deslocado, um olhar prolongado, uma referência vaga em um banquete.
O objetivo não era destruir reputações de imediato, mas mantê-las suspensas, sempre dependentes da boa vontade de quem controlava o segredo. A terceira peça era a normalização gradual. O que inicialmente causava desconforto começava a ser tratado como parte do jogo político. A elite aprendia que sobreviver exigia adaptação, não indignação. Com o tempo, a resistência interna enfraquecia. A intimidade deixava de ser algo a proteger e passava a ser algo a administrar. Por fim, havia o isolamento psicológico. Cada pessoa acreditava estar sozinha em sua exposição, incapaz de confiar em outros para compartilhar a experiência. Essa solidão impedia qualquer reação coletiva. O medo era vivido individualmente, enquanto o sistema permanecia intacto. A vergonha, silenciosa, fazia o trabalho de repressão sem necessidade de coerção direta. Essa máquina era eficaz porque não precisava punir constantemente. Bastava lembrar, bastava insinuar, bastava existir. O poder operava dentro da mente, criando autocensura e submissão espontânea. E quando o sofrimento se torna parte do funcionamento cotidiano, ele deixa de ser questionado. Assim, a elite romana manteve sua aparência de ordem enquanto, por dentro, convivia com um sistema que corroía vínculos, dignidade e confiança, tudo em nome da estabilidade do poder. O ponto de ruptura não se deu quando um escândalo veio à tona, mas quando a elite percebeu que já não havia retorno possível à antiga separação entre público e privado. A linha tinha sido cruzada tantas vezes que deixara de existir. Aquilo que antes causava desconforto, agora era antecipado. O medo já não vinha do inesperado, mas da certeza de que a intimidade estava permanentemente sob domínio alheio. Para muitos, a ruptura aconteceu em silêncio absoluto. Um senador que passou a evitar encontros sociais. Uma matrona que reduziu drasticamente sua presença pública. Um general que começou a agir com obediência excessiva. Não eram sinais de lealdade, eram sintomas de desgaste psicológico. A elite começou a se comportar como um corpo cansado, tenso, incapaz de confiar até em seus iguais. Nesse estágio, o sistema revelou sua contradição fatal. Ao corroer a dignidade íntima dos que sustentavam o império, o poder também corroía sua própria base. O controle absoluto produzia submissão, mas não produzia estabilidade emocional. Relações se tornaram frágeis. Alianças perderam sinceridade. A política passou a ser feita com cautela extrema, não por estratégia, mas por autoproteção. O terror íntimo, que antes garantia silêncio, começou a gerar algo diferente: distância. E distância, em regimes baseados em proximidade e lealdade pessoal, é perigosa. O medo excessivo não fortalece o poder, ele o isola. Quando todos temem demais, ninguém confia o suficiente para sustentar o sistema. Esse foi o verdadeiro ponto de ruptura. Não um levante imediato, mas a compreensão coletiva de que algo essencial havia sido quebrado. A intimidade, uma vez violada como método político, não podia ser restaurada por decreto. E um império que governa pela humilhação constante acaba cercado por pessoas fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Foi ali que o poder começou a perder sua base humana, ainda que continuasse intacto em aparência. Com o passar do tempo, Roma tentou apagar esse lado incômodo de sua própria elite. Cronistas preferiram exaltar campanhas militares, reformas administrativas e feitos arquitetônicos. O que acontecia atrás das portas fechadas foi empurrado para notas marginais, rumores e relatos fragmentados. Não porque fosse irrelevante, mas porque expunha algo que o império não queria admitir: a fragilidade psicológica de quem governava. Os ecos dessas práticas íntimas atravessaram gerações. A desconfiança passou a marcar as relações políticas. A proximidade com o poder deixou de ser vista apenas como privilégio e passou a carregar um risco silencioso. A elite romana, que antes se orgulhava de sua coesão, tornou-se mais cautelosa, mais reservada, mais inclinada ao isolamento emocional. O medo aprendido não desapareceu com a troca de governantes. Historiadores posteriores enfrentaram dificuldades para interpretar esses vestígios.
Muitos relatos pareciam exagerados, contraditórios ou moralmente carregados. Mas o padrão se repetia com frequência, suficiente para não ser ignorado. Onde havia concentração extrema de poder, havia também relatos de intimidade usada como ferramenta de controle. O problema não era um indivíduo específico, mas a lógica que permitia tais práticas. Esses ecos também influenciaram a forma como o Império passou a legislar sobre moralidade e comportamento privado. Tentativas de restaurar bons costumes surgiram não como expressão de virtude, mas como reação a excessos que haviam corroído a confiança interna. A lei tentava conter aquilo que o poder havia liberado. Assim, o impacto dessas práticas não se limitou às vítimas diretas. Ele moldou comportamentos, silêncios e escolhas por décadas. Porque, quando a intimidade se torna território político, suas consequências nunca ficam restritas ao momento em que ocorreram. Elas se espalham, discretas, persistentes, difíceis de erradicar. Ao reunir esses fragmentos, o que se revela não é um catálogo de excessos isolados, mas um retrato inquietante de como o poder pode deformar o espaço mais íntimo do ser humano. A elite romana acreditava governar o mundo por meio de leis e legiões, mas permitiu que outra forma de domínio crescesse em silêncio, uma que operava pela vergonha, pela exposição velada e pela dissolução lenta da dignidade. Essas práticas raramente deixaram provas claras porque não precisavam delas. Seu efeito era psicológico, não documental. O medo de ser visto, lembrado ou citado bastava para garantir obediência. A intimidade, uma vez transformada em instrumento político, deixou de pertencer ao indivíduo. Tornou-se uma variável a ser administrada pelo poder. O mais perturbador é perceber que esse mecanismo não depende de uma cultura específica, nem de um período distante. Ele reaparece sempre que a autoridade atravessa fronteiras que deveriam ser invioláveis. Sempre que o silêncio é recompensado. Sempre que a vergonha se torna moeda. Roma não foi a última sociedade a aprender, ou a ignorar, essa lição. Ao final, talvez o verdadeiro legado desse lado pouco falado do Império não esteja nas histórias que chegaram até nós, mas naquelas que nunca puderam ser contadas. Nas pessoas que aprenderam a sobreviver escondendo partes de si mesmas. Nos vínculos quebrados sem testemunhas. Na normalização do inaceitável em nome da estabilidade. E fica a pergunta que atravessa séculos, sem exigir resposta imediata, apenas atenção honesta. O que acontece com uma sociedade quando o poder começa a governar aquilo que deveria permanecer inviolável? Porque quando a intimidade deixa de ser refúgio, o silêncio deixa de ser escolha, passa a ser imposição.